Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje é um dia maravilhoso. É o dia que Deus preparou para a minha e para a sua vida. Deus está falando conosco, amém? Saiba que Deus está falando com você, irmão. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre trazendo ao nosso coração as verdades dele. Talvez nós não estejamos ouvindo, talvez nós não estejamos com o ouvido ajustado, mas Deus está falando, amém? Nesses últimos dias, a palavra de Deus diz que Ele tem falado pelo seu próprio Filho. No passado, Ele falou pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele usou o próprio Filho para falar conosco. O próprio Filho mostrando quem é de fato o nosso Pai. Sabe, queridos, quando nós temos essa consciência que Deus está falando conosco, a nossa vida ela toma uma outra proporção. Mas nós só vamos ouvir a voz de Deus quando nós entendemos que somos um espírito. Você é um espírito. E nós ouvimos tanto essa ordem que é dita aqui na igreja. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. É muito importante declarar essa verdade. Eu sou um espírito. Diga aí, eu sou um espírito. E Deus é espírito. Se Deus é espírito e você também é um espírito, Deus vai falar com você e você vai entender o que Ele está falando. Sabe, irmãos, as verdades espirituais, elas podem ser compreendidas, elas devem ser compreendidas. Mas talvez você pergunte, então, por que eu não entendo as verdades espirituais para a minha vida? Por que muitas vezes parece que as coisas não estão tão claras para mim? Muitas vezes, irmãos, as coisas não estão claras para nós, porque nós invertemos a ordem. Nós invertemos a ordem. Às vezes, nós somos uma alma. Temos um espírito e habitamos em um corpo. Às vezes, nós somos um corpo. Não que nós somos, mas nós agimos invertendo a ordem. E é muito fácil, quando você se atenta para isso e você pensa, espera aí, se os meus sentimentos estão me dominando demais, então eu estou sendo uma alma, eu não estou sendo um espírito? É ela que está na frente? Espera aí, se eu estou julgando demais o que eu estou vendo, as coisas naturais, eu não estou agindo como quem eu sou um espírito. Se o que eu estou sentindo no meu corpo está forte demais, está gritante demais, então eu estou invertendo a ordem. Eu estou sendo um corpo. Mas nós não somos um corpo. Você não é o seu corpo. Você não é o que o seu corpo está sentindo. Você não é a sua alma. Você não é o que os seus sentimentos estão dizendo para você sentir. É por isso que é dentro desse fundamento, dessa verdade, que nós compreendemos que nós podemos viver, ser alegres. A alma não entende isso. Se você falar isso lá fora, as pessoas vão... Quando eu digo lá fora, é para aqueles que estão sem essa compreensão. As pessoas vão dizer, não, mas não tem como ser alegre com essa situação, com o que está acontecendo no país, no mundo. Mas essa é uma verdade para quem está vivendo no âmbito da alma. Mas quando você entende que você é um espírito, as realidades espirituais, elas vão ser vividas por você, por mim. Amém, queridos? Deus está falando conosco. A todo tempo Ele está falando. E você é capacitado para ouvir o que Deus está falando, para entender as direções dEle, para viver o melhor que Ele tem. Irmãos, a realidade espiritual é algo tão poderoso que muitas vezes pessoas que nem estão vivendo dentro daquilo que Deus chamou, se elas aplicam o princípio, acontece. Esses dias eu vi uma pessoa que, aparentemente, nós não sabemos o coração das pessoas, mas aparentemente está vivendo uma vida longe dos princípios de Deus. Mas aquela pessoa disse assim, olha, apareceu um caroço no meu calcanhar,
há um tempo atrás. Aquela pessoa estava compartilhando isso. Apareceu um caroço no meu calcanhar há um tempo atrás. E eu fui percebendo que aquela pessoa não estava aplicando nada que ela leu na palavra ou que alguém ensinou. Mas dentro do homem, irmãos, tem uma compreensão já preparada das coisas de Deus. A humanidade está pronta para receber a palavra de Deus. Aquela pessoa olhou para aquele caroço e falou: não, você não pode estar aqui. Está errado que você esteja aqui. Não, cure-se. Ela falou assim: cure-se. E repetiu de novo: cure-se. E passou alguns dias, aquela pessoa disse que pôs a mão, aquele caroço não estava ali. Então eu te pergunto, essa pessoa não ouviu esse ensinamento da palavra de Deus, mas funcionou. Por que funcionou, irmãos? Porque são princípios. Princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus se manifesta pelos princípios da sua palavra. E quando nós compreendemos espiritualmente esses princípios, nós desfrutamos disso. Aquela pessoa dizia assim: o corpo foi feito para ser curado, para se curar. E é verdade. E por que pessoas que estão lá fora estão desfrutando disso e talvez nós não estamos? Por que muitas vezes, irmãos, nós vemos testemunhos, pessoas desfrutando de coisas sobrenaturais, coisas grandes? Porque muitas vezes nós não estamos aplicando os princípios e nós estamos alterando essa ordem. Mas a ordem é: você é um espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 12. Ou, aliás, somente o verso 12 por enquanto. Essa sequência deste capítulo, ela vem, porque a Bíblia não foi escrita assim em capítulos. Ela foi dividida em capítulos para facilitar a nossa compreensão, mas era um texto direto e completo. A sequência desses fatos, Jesus ele estava ensinando. Jesus ele estava ensinando na festa dos tabernáculos. E ao ensinar, ele trouxe muitas verdades. E a partir daquele momento, Jesus ele se retira, ele vai para o Monte das Oliveiras. Porque Jesus se retirava, porque ele compreendia que ele era um espírito. E quando você compreende que você é um espírito, você se retira para ouvir a voz de Deus. Você se retira para estar sensível ao que ele está falando. Então, Jesus se retira. Depois de uma série de ensinamentos, ele se retira. E quando ele volta, acontece aquele fato tão conhecido por nós, que é a mulher adúltera. Pega em flagrante, quando tentam apedrejar a mulher, consultam a Jesus. Jesus diz: nem eu te condeno. Quem aqui que nunca tiver pecado, que atire a primeira. Jesus toca na consciência daquelas pessoas. Então, eu estou situando vocês aonde nós vamos chegar. O contexto do que estava acontecendo nesse momento. E aí, no verso 12... diz assim: e falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, queridos, Jesus falando novamente. É tão interessante ver o amor de Jesus falando novamente. Sabe, irmão, Deus está falando novamente com você hoje. Deus está falando novamente. Eu quero te dizer que aquilo que você está buscando do Senhor, você já sabe. Você já tem a sua resposta. Já tem muito tempo que Deus está falando com você o que você deve fazer. Já tem muito tempo que Ele tem, de diferentes maneiras, se manifestado para que você saiba bem o que você deve fazer. Não diga que você está perdido. Não diga que você não sabe o que fazer, você sabe. Jesus, falando novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Sabe, queridos,
É tão lindo, é tão poderoso ver a ousadia que Jesus tinha. Quando ele ia falar com as pessoas, ele falava quem ele era. Imagina você ir falar novamente a uma multidão de pessoas e você falar, eu sou isso, 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 isso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, sem medo de errar, sem nenhum constrangimento. E quando ele disse que ele era a luz do mundo, é porque ele sabia que o mundo estava em trevas. O mundo está em trevas. Esse mundo que muitas vezes tanto te distrai, tanto me distrai. Esse mundo que muitas vezes tanto tira a nossa atenção, ele está em trevas. E é nessa compreensão que nós precisamos assentar o nosso coração para buscar as coisas espirituais. Porque é isso que está tirando tanta nossa atenção para cumprirmos o nosso propósito, é um lugar de trevas. E quando eu digo mundo, eu não estou somente dizendo daquilo que é natural, mas é desse sistema pecaminoso, irmãos. Então, a palavra diz que ele se encontra, ele diz, eu sou a luz do mundo, e ele completa, quem me segue nunca andará em trevas. Sabe, queridos, essa palavra me segue é aquela ilustração de alguém que está andando numa floresta, num barro, e ela deixa pegadas, e você passa depois pelo mesmo caminho, e você precisa saber sair dali, mas você olha as pegadas e vai ter que pisar exatamente em cima para conseguir sair daquele lugar. Jesus estava dizendo, quem me segue, quem anda como eu andei, quem pisa onde eu pisei, quem olha para a direção que eu passei, quem segue o meu exemplo, não vai andar em trevas. Amém, queridos? Quem me segue nunca, na verdade ele diz, nunca andará em trevas. Jesus usa termos completos para te dar a segurança que você precisa. Se eu seguir o que eu estou aprendendo, se eu seguir o que a palavra está dizendo, eu nunca vou andar em trevas. Mas terá a luz da vida. Sabe, irmãos, que quando a Bíblia fala de trevas e luz, ela também está falando de conhecimento e ignorância. Quando Jesus também diz que ele é luz, ele está dizendo, eu sou o conhecimento que você precisa. E quando ele fala de trevas, ele está falando da ignorância, do tempo que nós vivemos sem compreender as coisas. Sabe que luz chegou para todos nós aqui, irmãos? Luz chegou para todos nós. Você não está mais em trevas. Você não vive mais no tempo da ignorância. Porque luz chegou ao seu coração. Você entende as coisas. Você tem as suas faculdades espirituais totalmente preservadas para entender tudo que Deus vai falar. Por isso, não se atemorize para o lugar onde que Deus está te chamando. Sabe que muitas vezes, quando Deus te chama a gente, você pode, às vezes, se assustar? Algumas pessoas me perguntam, como você fica quando você está aí na frente falando? Irmãos, nós precisamos fazer o que Deus nos chamou com tranquilidade. Seja falando para as pessoas, seja limpando um banheiro, seja recebendo pessoas na porta, seja auxiliando as pessoas lá fora no trânsito, nós precisamos com tranquilidade ter temor para fazer aquilo que Deus nos chamou. O mesmo temor que eu sinto aqui, nós precisamos ter esse mesmo temor para conversar com alguém. Não é só para subir aqui. Esse mesmo temor eu tenho que ter para dar uma resposta. Esse mesmo temor eu preciso ter para resolver um assunto. Eu preciso ter para trabalhar. É o mesmo temor, irmãos. Porque nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Então, quando nós entendemos que Ele nos chamou, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Agora, a bondade dEle é algo tão acima da compreensão humana, que ele compartilha isso conosco. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus 5, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 14.
Deus, ele estabelece agora um denominador comum com o homem. Ele compartilha com o homem da sua humanidade. Então, se em João, Deus disse, eu sou a luz do mundo, olha o que ele está dizendo em Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Agora ele compartilha isso com você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Queridos, Cristo, ele compartilha da identidade dele comigo e com você. Ele diz que ele é a luz do mundo, e agora ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Talvez seja algo muito grande você dizer, Deus é a luz do mundo. Mas agora ele olha para o homem e diz, você também é. Porque nós somos casa dele. Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Existe um texto nos Salmos que diz, sois deuses. Porque carregamos o grande Deus dentro de nós, queridos. Então, a Bíblia diz em 1 João que se nós andamos na luz, se andarmos na luz como ele na luz está, ele compartilha agora do que ele tem comigo e com você. Irmãos, você tem uma grande responsabilidade nesse mundo. Não se engane, não se distraia, não perca o foco, a sua responsabilidade é grande. Você é luz do mundo. Diga isso, eu sou luz do mundo. A luz ilumina, queridos. A luz veio para trazer visão. A luz, ela, segundo o dicionário, ela é a capacidade de visão, claridade. A luz, ela tem uma função. Ela, segundo a ciência, ela é uma onda magnética muito rápida, que acontece em milésimos de segundo, acontece a luz. Sabia que é muito rapidamente que o conhecimento de algo que você está procurando há muito tempo pode entrar dentro de você nesse momento? Sabe, queridos, assim como a luz, ela é algo que tão rapidamente ela se acende, que fica até difícil para calcular o tempo que a luz leva. Assim será nas nossas vidas. Assim é nas nossas vidas. Deus pode mudar uma situação muito antiga na sua vida em fração de segundos. Antes que você termine de piscar o olho, já pode estar resolvido. Mas essa verdade você só vai entender espiritualmente. Na sua alma você não vai entender. No seu corpo você não vai entender. Olhando para o mundo você não vai entender. Você vai precisar pisar nas pegadas de Jesus para entender isso. Sabe, irmãos, que a luz, ela, num primeiro momento, se alguém te perguntasse para que serve a luz, talvez você daria a resposta mais óbvia. A luz serve para eu enxergar, sim ou não? Mas, quando nós vamos entender um pouco mais sobre a luz, ela tem muitas outras funções. A luz tem funções, ela gera energia. A luz estimula o sono. A luz, ela cura vários tipos de doença, como Alzheimer, esclerose múltipla, depressão, insônia, combatido somente pela simples emissão da luz. A luz, ela beneficia as plantas. Desde que somos crianças, nós estudamos a fotossíntese na escola, que é a necessidade da luz solar, que gera glicose, que gera energia nas plantas. A luz, ela beneficia os animais, porque o calor do sol, ele faz com que a temperatura dos animais entrem em equilíbrio, se encontrem em perfeito aspecto. Tudo isso são benefícios da luz que às vezes nós não pensamos. Muitos estudiosos se ocuparam durante muito tempo de compreender que mistério é esse que é a luz. Que mistério é esse? Tudo que existe, irmãos, existe para uma função. Você foi criado com uma função, assim como a luz foi.
Assim como a luz tem benefícios muito além do que nós pensamos no dia a dia, há muitos benefícios para sair da sua vida e abençoar as pessoas. Irmãos, você é mais forte do que você imagina. A coisa mais importante está acontecendo dentro de você agora. A coisa mais poderosa do universo é o que Deus está fazendo agora dentro de você. Existe um propósito para você estar aqui. Você não nasceu por um acaso. Você não está aqui por um acidente. Deus pensou em você. Deus pensou na sua função nesse mundo quando Ele te criou. Deus é Espírito. Você é Espírito. Você compartilha com Deus de quem Ele é. Ele é luz, você é luz. E eu vou repetir isso muitas vezes nessa manhã, para que essa palavra esteja impregnada de fato no seu coração. Porque, sabe, irmãos, se muitas vezes nós nos esquecemos ou não nos atentamos para o que Deus está falando conosco, é porque nós estamos gastando tempo demais ouvindo coisas que vão passar. No meio de situações que rapidamente vão sumir como a fumaça. Tudo isso que nós estamos vendo nesse mundo vai passar. A Bíblia diz que vai passar. Vai passar, irmãos. Não se pegue preso a nenhum problema que você está vivendo. Problemas existem por causa que existe antes do problema uma solução. Antes do problema ser problema, já existe solução, porque senão ele não poderia existir. Será que você consegue entender isso? Se existe um problema, é porque anterior a ele existe uma solução. Talvez essa é uma declaração que nós tenhamos que dizer na nossa vida todos os dias. Espera aí, se veio essa equação para mim, é porque já tem uma solução para ela. Eu posso ainda não saber, ela pode não ter se manifestado ainda, mas que ela existe, ela existe. Amém, queridos? Então, pensando na função, eu quero contar para vocês uma história sobre a função. Existia um grande empresário. E esse empresário, ele tinha uma grande empresa. E nessa empresa tinha muitos funcionários. E porque a empresa era muito grande, tinha muitas funções lá dentro. Porteiro, telefonista, faxineiro, tinha vendedores lá dentro, administradores, tinha várias funções, gerentes, subgerentes, muitas funções naquela empresa havia. E aquela empresa funcionava, ela foi criada para funcionar com o máximo de precisão, de perfeição, para atender uma população que estava em torno ali daquela empresa. A empresa era muito grande. Muitas pessoas, as pessoas que trabalhavam naquela empresa, elas tiravam dali a sua subsistência, os seus recursos. Tinha um horário, tinha toda uma organização para aquela empresa funcionar. Mas sabe, irmãos, houve uma crise. E naquela crise que aconteceu, a empresa agora, ela começa a entrar em desordem. A ordem que ela foi feita para funcionar virou desordem. E aquele dono daquela empresa, que era muito poderoso, que era muito inteligente, muito sábio, ele nem morava mais naquele país. Ele administrava, ele gestava aquela empresa de longe. Mas como ele tinha muita inteligência, muita sabedoria, ele colocou pessoas em lugares estratégicos, ele se comunicava com aquelas pessoas. Ele não deixou de assessorar a empresa, mas ele estava de longe. Então, aquele homem soube daquela crise. Ele soube daquela crise. Antes mesmo que aquela crise pudesse acontecer, ele percebeu como que estava o andor da carruagem ali. Então, agora, aquele homem, ele decide voltar para a empresa, para organizar as coisas. Ele decide voltar para gerenciar ali de perto, para ter um encontro com os seus funcionários e poder trazer de volta a ordem para aquele lugar. Aquele gestor, de tão sábio que era,
ele já tinha um plano para corrigir aquele defeito, aquele problema que tinha acontecido, gerado aquela crise tão grande. Então, quando aquele homem volta, ele decide fazer entrevistas com todos os seus funcionários. Então, aquelas pessoas souberam, elas sabiam, olha, o dono está voltando e ele vai nos entrevistar para conversar com a gente. Então, ele começa a chamar individualmente, um por um, faxineiro, administrador, gerente, porteiro, ele vai chamando. E quando aquela pessoa se sentava na frente dele, ele fazia uma só pergunta. Ele não perguntou o porquê da crise, ele não perguntou o tamanho, ele não perguntou quem começou a crise, mas a pergunta daquele gestor era uma só pergunta. Ele dizia para as pessoas que se assentavam na sua frente, qual é a sua função nessa empresa? Qual é a sua função nessa empresa? Sabe, irmãos, que pode parecer uma pergunta muito simples. E alguns responderam com muita firmeza, de forma simples. Eu sou um porteiro da empresa. E o outro dizia, eu também, eu sou um dos porteiros dessa empresa. E a porta se fechava, entrava mais um. Mas sabe, irmãos, que havia um grande grupo de pessoas que, quando se sentava e ouvia essa pergunta, não sabiam responder. Diziam assim, olha, aquilo que eu tenho que fazer, eu estou sendo atrapalhado, eu estou sendo impedido, o setor não está me ajudando. E, novamente, o dono dizia, qual é a sua função nessa empresa? Mas a pessoa se atrapalhava ainda mais. E entrava outro e dizia assim, olha, eu sei que eu fui contratado para fazer uma coisa, mas eu me identifiquei mais com outra coisa, então eu ajudava meu amigo fazendo outra coisa, porque eu me identificava naquilo, eu me saí bem, eu tenho certeza que eu me saí bem naquilo. E ele novamente dizia, mas qual é a sua função? Sabe, irmãos, que esse homem, esse dono dessa empresa, ele representa Deus para nós. Deus nos deu uma função, irmãos. Não que eu esteja comparando essa grande obra de Deus com uma empresa, mas é uma metáfora, é um exemplo que nós podemos tirar grandes lições. Deus especificamente te chamou para cumprir alguma coisa nessa terra. Deus te chamou. Quando Ele te chamou, Ele sabia o que Ele queria que você fizesse. E Ele sabia o lugar onde você tinha que ficar. E sabe, queridos, quando nós invertemos a ordem das coisas, uma crise se instaura na nossa vida. Crises acontecem nas nossas vidas quando nós saímos fora da função que Deus nos chamou. Sabe que tem muitas coisas, muitas decisões que nós tomamos na nossa vida que não era a vontade de Deus. Talvez lugares onde que nós deveríamos estar, pessoas com que nós deveríamos nos relacionar. Mas assim como essa história, este dono, um dia ele volta para pedir as contas para os funcionários. Assim, um dia nós estaremos diante de Deus e Ele vai olhar para você e somente para você e Ele vai te dizer qual é a sua função. Qual é a sua função nesse mundo? Para que você foi chamado? Irmãos, naquele dia, nós não vamos poder dizer, por causa da minha família eu não cumpri a função. Por causa de traumas, eu não cumpri a função. Porque eu achei que eu era melhor fazendo outra coisa, Deus. Então eu fui fazer outra coisa, eu fui vendo que eu era tão bom, eu fui ajudando os meus amigos a fazer outra coisa. E Deus vai olhar novamente para você e vai dizer, para que eu te chamei? Irmãos, nós vamos dar conta um dia, mas nós vamos dar conta daquilo que Deus pediu, daquilo que Deus te criou para fazer. Você não vai ter que acertar contas daquilo que você acha que é certo, mas daquilo que Deus te chamou para fazer. E essa é uma verdade que nós deveríamos pensar nela todos os dias. Ao assinar contratos, você deveria pensar, será que Deus me chamou para isso?
Ao fazer alianças com pessoas, nós deveríamos antes consultar a Deus e dizer, será que eu devo entrar nesse negócio? E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, não se engane pelas vozes de Satanás, pensando que vai ser tão difícil assim dele responder. Porque nós começamos essa ministração com o texto de João, quando Jesus falava novamente ao povo. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Amém, queridos? O versículo que nós lemos diz que nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gênesis 1:2 diz que Deus cria a luz com uma só palavra, haja luz. E a Bíblia fala, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Haja cura, e houve cura. Amém? Haja paz, e houve paz. Haja alegria na sua vida, e houve alegria. A Bíblia está nos dando, irmãos, uma receita, um caminho, uma direção para viver. Haja e houve, haja e houve. Não é haja e haverá, não é haja e talvez, não é haja e pode ser, é haja e houve. É o verbo respondendo à conjugação certa do Espírito. Se você disser, vai acontecer. Amém, queridos? Vai acontecer. Pense naquilo que você precisa, que você almeja que aconteça na sua vida. Vai acontecer. Comece a viver como se já tivesse acontecido. Sabe, queridos, não espere se manifestar. Não seja uma alma que tem um espírito. Seja um espírito que possui uma alma. O espírito que possui uma alma, ele entende o haja e o ouve. Amém? Então, a luz veio a existir. Nós falamos aqui muito das funções da luz do conhecimento. Mas agora eu quero tocar num ponto importante, quando no fim do versículo 12 de João 8 diz, mas terá a luz da vida. Que luz da vida então é essa? Irmãos, nós somos um espírito. Antes de receber Jesus como Senhor das nossas vidas, a nossa lâmpada estava apagada. Há uma lâmpada dentro do homem. Deus não fez o homem oco. Tem uma lâmpada dentro de você, e de mim, e de todo ser humano. E quando o homem peca, aquela lâmpada que foi feita acesa e perfeita, ela se apagou por causa do pecado. Porque Deus é santo. E Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, o pecado apagou aquela lâmpada. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor da vida, a Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando Deus agora olha para aquele que o recebeu, Ele não vê mais quem o recebeu, Ele vê o próprio Filho. Então, é por isso que no versículo diz, nunca andará em trevas, mas receberá a luz da vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou acender a sua lâmpada novamente. Amém, irmãos? 1 João 5,18 diz, vós sois nascidos de Deus, Deus vos guarda. Vocês não vivem na prática do pecado e o maligno não os toca. Amém, queridos? Vocês são nascidos de Deus. Foi isso que Jesus disse para nós. O maligno não nos toca. Não tenha medo. Eu quero te dizer nessa manhã, não tenha medo. Essa é uma boa palavra. O maligno não me toca. O maligno não me toca. Você vai sair à noite, o maligno não te toca. Você deixou a sua casa para viajar, o maligno não toca. Sabe, queridos, seus filhos estão estudando, estão fazendo diferentes coisas, o maligno não toca. Sabe que a palavra, ela tem para você tudo que você precisa. Então, ele não toca. Essa é uma verdade do Senhor. João 4:24 diz que Deus é Espírito. 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Irmãos, ele acendeu a lâmpada. Nós carregamos um tesouro. Existe um tesouro dentro de você. É tão interessante quando tesouros são mostrados nas redes sociais, na TV. E nós nos deslumbramos de vermos os tesouros que existem no mundo.
países entesourados, países riquíssimos. Mas o maior tesouro do mundo, ele está dentro de você. É essa lâmpada que se acendeu na sua vida. Amém, queridos? Então, existe um texto poderosíssimo, abre lá, 1 Coríntios 6, 17. Primeira carta aos Coríntios 6, verso 17. Diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Oh, aleluia! Eu vou dizer de novo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quantos aqui se uniram ao Senhor? Amém? Você é um só espírito com Ele. Um só com Ele. Uma coisa só, irmãos. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Ele está o tempo todo, irmãos, impregnando a identidade dele dentro de nós. Então, queridos, a vontade de Deus, quando Ele se torna um conosco, ela vai se chocar com a nossa vontade. Você tem uma vontade. Como eu ilustrei aqui, o dono da empresa, quando ele foi entrevistar aquelas pessoas, elas manifestaram a vontade. Não, peraí, eu sou faxineiro, mas eu fiquei na recepção porque a menina era minha amiga, eu estava ajudando ela. Mas não foi aquilo que eu te chamei, eu não chamei para ficar na recepção. Eu chamei para fazer o seu serviço. Então, ela fez de acordo com a vontade. E qual que foi o resultado? Deu errado. A empresa entrou em crise. O mundo entrou em crise porque quis fazer da sua própria vontade. Deus falou com Adão: olha, você tem muito aqui para fazer, eu vou te dar funções. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Não coma desse fruto. Mas Deus não deixou ele sem comida. Deus deu várias outras árvores. Irmãos, nós pensamos na árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas nós esquecemos das milhões de outras árvores que tinha ali dentro, das milhões de outras possibilidades, dos milhões de outros frutos que tinha naquele jardim. Deus nunca vai te orientar, te pedir uma coisa, sem que antes Ele não te dê milhões de possibilidades melhores. Irmãos, você tem milhões de possibilidades melhores do que fazer uma só, que pode comprometer a sua vida inteira. Milhões de possibilidades. Então, muitas vezes, por agirmos segundo a nossa vontade, uma crise pode se instaurar na nossa vida e nas diversas áreas da nossa vida. Mas sabe, queridos, que quando Ele vem entrar dentro de nós, quando Ele acende a lâmpada, agora eu preciso viver de acordo como Ele vive. Sabe, irmãos, quando alguém te odeia e você odeia de volta, você não está brilhando, você está refletindo. Eu vou dizer de novo. Se alguém não gosta de você, te trata mal, e você trata essa pessoa mal de volta, você não está brilhando, você só está refletindo o que ela está fazendo com você. Deus não te chamou para refletir, Deus te chamou para brilhar. E brilhar implica em fazer não o que o outro está fazendo com você, mas o que Cristo fez por você. É por isso que o amor, ele na compreensão humana é impossível. É impossível. Mas na compreensão espiritual é totalmente possível. Amar o não amável. Jesus disse, olha, toda a lei se resume em um só mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas não é ame o seu amigo, não é ame aquele que você se identifica, não é ame aquele que você tem intimidade. Esse é fácil amar. Jesus falou que os fariseus fazem isso. Mas a proposta dele é ame aquele que está te fazendo mal mesmo. Aquele que está te caluniando. Aquele que está tramando. Quando você fizer assim, a sua luz está brilhando. É isso que Jesus falou. Nós nascemos para brilhar, queridos.
E por mais difícil que pareça, é difícil no natural, no espiritual é fácil. Nós temos infinitas possibilidades, como aquelas árvores do jardim, de fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada àquele que te formou. Você tem um Criador. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que você não está por conta própria. Se você reconhece Cristo como Salvador, você não pertence a você mesmo. Irmãos, já estou crucificado com Cristo, nós não temos mais vontade. A nossa vontade é a vontade de Deus. Não é mais o que eu quero, no meu horário, no meu calendário, no meu relógio, é no dele. E pode ter certeza, queridos, tudo dentro da vontade de Deus é leve. Pode parecer assustador, mas é leve. Você conversa com pessoas, você ouve testemunhos de pessoas que fizeram coisas grandes para Deus. E você pensa, meu Deus, que grande homem, como eu admiro. E se você vai ler sobre a vida, essas pessoas dizem a mesma coisa. Foi leve. Foi leve. Porque só se torna pesado quando é a nossa vontade. Aí tudo entra em crise mesmo. Sabe, queridos, C.S. Lewis, ele diz uma frase pequena e poderosa. Ele diz assim, não preste atenção ao teu sentimento, faze a tua obra. Sabe que Deus usou aquele homem nessa profundidade. Não preste atenção ao teu sentimento, faze a tua obra. O Senhor está nos chamando como luz. Faze a tua obra, querido. Deixa a tua alma, deixa os teus sentimentos. Deixa o Senhor lidar com as oposições, com os teus inimigos. Inimigo não é coisa para a gente lidar, não. Deus é aquele que lida com todas as coisas. Nós estamos a serviço de. Nós estamos aqui vivendo para. Nós aqui estamos vivendo com uma função. Aleluia, glória a Deus. Ele que nos criou. Aleluia. No seu livro, O Peso da Glória, também o mesmo autor, C.S. Lewis, diz, se você, por um momento, cessar de considerar as suas próprias necessidades, entenderá realmente o que precisa. Sabe que eu estava conversando esses dias com uma pessoa e dizendo, tudo que Deus faz por nós, passa por nós mesmos. Muitas vezes Deus está fazendo coisas e a gente está sempre focando, mas é porque o outro, é porque o outro. Às vezes a gente está sentado aqui na igreja, fulano podia estar aqui ouvindo essa mensagem, a gente está com o olhar. Enquanto o seu olhar, a sua mente estiver no outro, Deus não pode realizar. Como esse autor escreveu, se você cessar de considerar as próprias necessidades, irmão, vamos começar a olhar para nós. Quem tinha que estar aqui sou eu. Quem tem que ouvir essa palavra sou eu. A obra mais poderosa que está acontecendo é dentro de mim. Se o outro não mudar, mudo eu. Se ele não fizer, faço eu. Nós estamos crescendo. Eu posso. Eu vou esperar ele vir conversar comigo. Não, eu vou lá e converso com ele. Eu perdoo, eu libero perdão. Mas ele nem pediu, mas eu libero mesmo assim. Porque a obra mais poderosa que existe, ela acontece dentro de nós. Não fique esperando. Não espere acontecer no outro, irmãos. Não espere. Nós vemos tantos testemunhos de relacionamentos de todos os tipos, mudando, transformando-se, quando um só assume a responsabilidade e diz, é comigo, agora é comigo, eu vou fazer a minha parte, independente do outro, porque eu sou luz, eu não estou aqui para refletir o que eu estou recebendo, eu estou aqui para dar o que Cristo me deu, por mais desafiador que possa parecer. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós ficamos, eu queria que você vislumbrasse essa imagem agora. Quando você fica num quarto muito escuro, você fica no escuro por muito tempo, até que, se nós apagarmos a luz, e você ficar muito tempo com a luz totalmente apagada, nenhum refletor, nada, e, de repente, uma luz se acender, os seus olhos vão se irritar com aquilo. Sim ou não?
Você está no cinema ali, apesar que lá ainda tem a luz do filme, mas quando acende a luz de algum lugar que está escuro, seus olhos na hora sentem aquele impacto. Tem um incômodo inicial com a luz. Isso também acontece no nosso espírito. Talvez você passou tanto tempo vivendo do seu jeito, fazendo as coisas da sua maneira, que quando Cristo agora entra e Ele começa a mostrar o que Ele quer, pode ser que você sinta um desconforto, pode ser que você sinta um certo incômodo. Mas sabe, irmãos, o incômodo é passageiro. Depois, quando a luz vem, você sente uma satisfação de poder ver as coisas melhor. É passageiro. Esse incômodo de não entender aquilo que está vindo para fora, ele passa, mas a luz permanece, irmãos. E quando ela se instala na nossa vida, nós enxergamos tudo o que precisamos enxergar. Tudo que é pequeno, pode ser uma coisa distante, daqui eu consigo ver os livros lá do fundo, mas se tivesse tudo escuro eu não veria. Sabe, queridos, Deus nos chamou para ver o invisível, ouvir o inaudível e falar coisas que talvez você nunca ouviu, Ele vai falar com você. Amém? Deus está falando conosco. Porque o Deus que é perfeito, Ele nos aperfeiçoa. Irmãos, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eu quero dizer para você que a história que Deus escreveu para as nossas vidas, segundo a vontade dEle, ela é perfeita. Você já reparou que o ser humano, ele tem nele um desejo nato de melhorar as coisas? Você visita uma pessoa num terreno, e aquele terreno é um. Você volta daqui 5 anos, ela fez melhorias no terreno. Isso é nato da pessoa. Ela tem uma satisfação de te apresentar aquilo. Olha, eu fiz isso aqui, eu construí isso, antes era assim, agora eu fiz assim. Existe uma satisfação no homem quando as coisas vão progredindo. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus, a perfeição. Por que nós falamos tanto de excelência? Porque Deus é excelente, queridos. Eu não estou dizendo aqui para você procurar, eu tenho que ser perfeita em tudo. Não, eu estou falando verdades espirituais ao seu coração. Já está pronto dentro de você aquilo que você precisa para progredir. O avanço, o progresso que nós precisamos está pronto dentro de nós. Deus já colocou isso no homem. É nato, a própria criança, ela nasce e quando ela consegue algum progresso, ela se alegra. Veja uma criança, quando ela alcança um progresso, como que ela conta para os pais aquilo? Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. É um progresso, é um avanço dentro da limitação dela. Então, Deus colocou dentro dele, a luz dele está dentro de nós. Nós não fomos chamados para viver no caos, em desordem. Nós não fomos chamados para regredir, mas para avançar. A Bíblia fala que nós somos dos que avançam e não dos que retrocedem. Sabe, querido, eu quero liberar para você uma palavra nessa manhã. Talvez na sua vida algumas coisas estejam acontecendo com a aparência de regresso. Mas eu quero dizer, você não está regredindo. Você é espiritual, você está avançando. Ainda que por um breve momento a situação te mostre uma realidade, você não vai olhar para a realidade que ela está mostrando. A realidade da sua vida está no Espírito, está espiritualmente fortalecida em Cristo Jesus. Não se atente para o que você está vivendo agora. Olhe para o futuro, irmãos. Diga, haja e haverá. Diga, haja luz na minha família, haja luz no meu emprego, haja luz na minha faculdade, haja luz no meu prédio, haja. Irmãos, não importa o tempo que vai levar. Amém, queridos? Glória a Deus. O mundo está repleto da presença de Deus. A Bíblia diz que não há profundidade que Ele não está. Nenhum lugar que nós formos, nós vamos se esconder de Deus.
Nenhum. Você pode viajar daqui e ficar 12 horas daqui, lá ele estará. Você pode entrar dentro de um porão onde ninguém entra, ali Deus estará. Você pode entrar dentro de um avião e ir para um lugar tão distante, tão pequeno, para uma cidade, chegar e pegar um carro e andar por horas. Lá também ele vai estar. Você pode estar numa mesa de cirurgia, lá também ele está. Você pode estar se lavando dentro do banheiro, lá também ele está. Você pode passar por um outro emprego, você pode mudar de casa, mas Deus vai estar lá, irmãos. Onde você estiver, ele estará lá também. É a palavra que diz isso. Não há largura, não há profundidade, não há altura, não há pessoas, não são multidões, não são problemas, não são lugares, não são palavras que você ouviu nessa terra. Nada vai te separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus pela palavra dele. É preciso entender as coisas de Deus com o coração. E quando eu falo coração, eu estou dizendo aqui sobre o Espírito. Lá em Mateus, abra sua Bíblia comigo, Mateus 13. Nós vamos ler alguns versos, porque nós estamos caminhando aqui para o final dessa mensagem. Mateus 13, abra aí a partir do verso 10. Mateus 13, 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Verso 15: porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha, irmãos, as verdades que Jesus esclarece aqui para os seus discípulos. Nós ouvimos com o coração. Nós entendemos todas essas coisas que foram faladas aqui, com o coração, que é o nosso espírito, é por dentro. Mas se ele estiver endurecido, se nós ouvirmos o que Deus está falando de mau grado, a Bíblia diz, então, irmãos, os nossos olhos vão se fechar. A Bíblia diz que aquele povo estavam com o coração endurecido e de mau grado ouviam o que Jesus falava. O próprio Senhor de todo o universo estava ali falando para aquelas pessoas e o coração delas endurecido. Sabe que vai ter muitas pessoas na sua vida que não vão te ouvir. Você vai falar, o coração delas vai estar endurecido. Elas vão te ouvir de mau grado. Eu quero te dizer nessa manhã, não pare por isso. Continue, avance. Porque isso aconteceu com Jesus. Ele falou e o coração daquele povo estava endurecido. Mas o que importa é a semente. Amém, queridos? Muitas terras, a Bíblia fala de uma parábola de muitos tipos de terras. Tinha terra que tinha espinho, a terra que sufocou, várias terras, mas uma terra era boa. Uma terra. Talvez você esteja no seu ambiente, no seu local onde você passa mais horas por dia. Seja luz naquele lugar, irmãos. Muitos talvez não vão te ouvir. Muitos talvez não terão o bom grado, mas lance a semente. Muitas vezes você vai lançar com a sua vida. Não é nem falando nada, é com a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que porque eles se fecharam,
Eles não conseguiam ver. A palavra fecharam é o mesmo que apertaram. Então, a palavra trouxe luz, mas muitos não quiseram ouvir. Entender com o coração é deixar que caia dentro de nós a boa palavra de Deus e ela se torne verdade. Por exemplo, é o mesmo que você sair daqui e dizer assim: como eu posso aplicar isso que eu aprendi nessa manhã? Como eu posso aplicar? É quando você ouve uma música que é cantada assim, aqui, é cantada uma canção, aquela canção toca o seu coração, ela tem uma frase, porque aqui é cantada a palavra. Então, quando você escuta, você sai lá fora e você fala assim: não, peraí, está dizendo que eu vou avançando no Senhor. Eu vou avançando, 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 então não é voltar. Então agora eu vou praticar isso, eu vou viver como quem avança. Então cair no coração é o quanto que eu pratico daquilo que eu estou ouvindo. Porque talvez você gosta dessa palavra, mas o quanto você está praticando dela? O quanto você está fazendo isso se tornar verdade? Sabe, queridos, são desafios que talvez nós precisamos fazer um balanço no fim do dia, no fim da semana, situações repetitivas na nossa vida, que muitas vezes só são repetitivas porque nós não praticamos aquilo que Deus está nos propondo. Porque Ele sempre vai usar circunstâncias para te fazer voltar ao propósito. São as coisas simples da vida mesmo que vão te conduzir à vontade de Deus. Então, irmãos, que nós deixemos o Espírito falar através de nós. O Espírito nos mover. Também o mesmo autor, no seu livro Peso da Glória, ele diz: não ouse não ousar. Não ouse. Que nós ousemos a praticar essa palavra de Deus. Porque, irmãos, o mundo está escuro. O mundo está em trevas. Pastor Avelino falou aqui que sabe, porém, que nos últimos dias, esse texto está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, diz: sabe isto, porém, 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Você foi chamado para brilhar nesse mundo. Esse é o cenário do mundo. Esse tempo que foi profetizado nessa carta a Timóteo, ele já está acontecendo. Tudo isso aqui que eu falei, com certeza você vislumbrou na sua mente. Isso já está acontecendo. Quando eu era criança, eu ouvia que o amor se esfriaria. E nós estamos vendo o amor se esfriar. Nós estamos vendo corações em pedras de gelo. Com Deus ali trabalhando, fazendo tudo que Ele sempre fez de melhor. E os corações endurecidos. É nesse contexto que você nasceu. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Foi para este tempo que Deus chamou você para vir. É nesse contexto árido, frio, muitas vezes opositor, aquele contexto que muitas vezes você entra e fala: que opressão é essa? Você foi chamado a ser luz nesse lugar. Luz e não reflexo. Amém, queridos? Você tem a chance de brilhar. Bill Johnson diz: não posso me dar ao luxo de alimentar sobre a minha cabeça um pensamento que seja inconsistente sobre o que o Pai pensa sobre mim. Sabe, irmãos, o Pai pensa, Ele tem pensamentos sobre você. A Bíblia diz que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim de êxito, de sucesso. Permita que a palavra de Deus lance essa verdade em você.
Deus não está bravo com você. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Pensamentos de vida. A função que Ele te chamou para executar neste tempo é única e é sua. E é tão lindo ver uma função desenvolvida com excelência. Excelência naquilo que Deus te chamou. Excelência para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha aquilo, a envergadura que tiver, o tamanho que tiver. Seja visto pelos homens ou não, não importa. O que importa é fazer o que Ele te chamou para fazer. Aleluia! João 1,5 diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Também em Salmos 18, 28, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Essa é a promessa para a sua vida. Ele transforma em luz as trevas. Irmãos, aquilo que Deus tem para fazer por você é grande demais, através da sua vida. Deus te chamou para viver uma vida brilhante. Brilhante. Eu gosto de escrever isso nas atividades das crianças. Brilhante. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para viver uma vida onde não vai se apagar, não vai faltar aquilo que Ele tem para você. E para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo de uma lâmpada que existe há mais de 100 anos, ela nunca se apagou. Depois você pode pesquisar, a lâmpada centenária. Ela é uma lâmpada incandescente, considerada a lâmpada mais duradoura do mundo. Ela foi acesa em 1901, na Califórnia, dentro do Corpo de Bombeiros, para facilitar o trabalho deles, para que, quando eles fossem chamados, já estivesse tudo fácil. Então, a empresa que fez essa lâmpada, ela colocou 8 filamentos a mais do que a lâmpada normal, para que aquela lâmpada permanecesse acesa. Então, se passaram décadas e ela continuou iluminando o ambiente. Ela só se apagou por 22 minutos quando ela foi transferida de um lugar para outro, porque era necessário. Então, irmãos, essa lâmpada centenária, ela entrou para o livro dos recordes por ela não ter se apagado em todo esse tempo que ela foi feita. Isso chama atenção. Quando nós vemos, as lâmpadas têm um tempo útil de vida. Para que essa lâmpada tivesse esse desempenho, ela foi feita de uma maneira diferente das outras. Eu quero te dizer que quando a luz do Espírito, a luz da vida, acendeu dentro de você, você se tornou um ser diferente dos outros. Um ser único. Porque você, ao mesmo tempo que está aqui, nesse momento, você está agora sentado com Cristo nas regiões celestiais. E é por isso que a lâmpada, a luz que existe dentro da sua vida, ela não vai se apagar, irmãos. Ela não vai se apagar. Porque nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Mateus 4,16 diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia, essa luz é Jesus, irmãos. E Ele está aqui, dentro de nós. Amém? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Durma em paz, queridos. Deus está acordado. Durma em paz. Tranquilize o seu coração. Tenha certeza das realidades da palavra. Vamos orar? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora, no seu lugar aí mesmo. Vamos falar com o Senhor. Vamos canalizar agora a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso foco para aquele que continuamente, como nós começamos aqui essa ministração, novamente Deus falou àquele povo. Hoje, mais uma vez, Deus está falando ao seu coração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Somos tão gratos, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Deus, muito obrigada, Pai,
porque com amor eterno o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu uma função nesse mundo, o Senhor nos deu um propósito perfeito. Aquilo que o Senhor nos chamou, o Senhor também nos capacitou. O Senhor nos deu as ferramentas necessárias para vivermos neste tempo. Assim como o Senhor um dia veio na plenitude dos tempos e concluiu com sucesso a sua obra brilhantemente. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que assim será conosco. Assim será com cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Mas a mesma boca que disse isso também disse: vós sois a luz do mundo. O Senhor compartilhou com todo aquele que crê no seu nome, da sua identidade. Pai, eu declaro sobre a vida desta igreja, Senhor, um tempo de luz, um tempo de conhecimento cada vez maior, Pai. Coisas que talvez até o presente momento não estavam fáceis de compreender, estavam escurecidas. Pai, eu declaro a luz do Espírito Santo chegando agora nas mentes, nos corações. Meu Deus, eu declaro chaves espirituais abrindo portas para essa igreja. Eu declaro chaves espirituais, meu Deus, levando os teus filhos a um caminho em que eles nunca estiveram antes. Porque tu és perfeito, tu és eterno e o Senhor colocou dentro de nós a eternidade. A eternidade foi plantada nos nossos corações. Somos um espírito, ó Deus. Temos uma alma, ó Pai. Ó Deus, e habitamos em um corpo, Senhor. Essa é a ordem, Pai. Essa é a ordem, Senhor. Nós somos espirituais. Fomos feitos para te ouvir, Pai. Nada pode, Senhor, abafar os nossos ouvidos. Nada pode impedir. Nada pode barrar o que o Senhor nos entregou, Pai. O caminho está limpo. O caminho está aberto. O caminho está perfeito para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nascemos para brilhar, Senhor. Não para refletir, mas para brilhar a luz do Senhor compartilhada conosco. Que essa semana seja a semana, Senhor, diferente nas nossas vidas de tudo que nós já experimentamos. Mas diferente porque nós vamos aplicar esse conhecimento. Meu Pai, eu provei e vi do teu amor. Eu provei e vi das tuas verdades, Senhor. Como Jó disse antes, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os nossos olhos te viram, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado. Tu és lindo, tu és santo, tu és precioso. Obrigada pela santa palavra em nossos corações. Amém e amém. Aleluia, irmãos. Você recebeu, querido? Que você pratique essa palavra. Como é sempre dito aqui, vão em paz praticando mesmo essas verdades. Porque as verdades de Deus, elas são remédio para a nossa vida. Amém? Deus abençoe seu domingo. Feliz dias aí para as mamães, né? Um dia poderoso que Deus preparou para nós.